Olá galera, esse é o primeiro vídeo do canal Multiaulas. Vou dar início aí a um projeto, onde eu vou explicar diversos assuntos da área de exatas, chegando a contemplar a área da química, da física, da matemática e algumas matérias acadêmicas que eu vou pegando. Então, quem leu a descrição do canal viu que sou estudante de engenharia química do quinto semestre e vou desenvolver o conteúdo aí à medida do meu conhecimento e de pesquisas que eu vou fazer e tal. Bom, para saber mais do objetivo do canal, aconselho vocês acessarem a parte de descrição do canal. Vocês vão lá, tem tudo explicado, bonitinho. E vamos tocar aí. Primeiro, vamos falar aí, o primeiro vídeo da gente é acerca do efeito Hall, né? O efeito do eletromagnetismo da física 3. Bom, a gente pode começar falando os conceitos iniciais, que é um conceito, na verdade é só um conceito, mas é importante para entender o comportamento do efeito Hall, que é o básico no caso, onde você vê cargas que estão em movimento em uma dada região e onde existe influência de um campo magnético. Nesse caso nós observamos que essas cargas estarão sujeitas a uma força que é perpendicular ao movimento, que é uma força eletromagnética, um vetor, que essa força vai ser igual a carga vezes a velocidade e o vetor campo magnético. Seguindo, a gente define então o que seria o campo, o efeito Hall. Quando temos cargas que estão em movimento em um fio condutor, elas são empurradas do fio para um dos lados do fio, na verdade, formando uma espécie de capacitor de placas paralelas. A separação de cargas chamamos efetivamente o efeito Hall. E essa movimentação e esse desvio de cargas é dado justamente pela força que a gente falou anteriormente. Essa força, no caso, você tem esse movimento da esquerda para a direita de cargas elétricas negativas, e o campo aqui é um campo que está adentrando, se você pensar em uma imagem 3D, que é esse vetor aqui, faz com que essa força perpendicular distorça, promova um desvio dessas cargas para baixo. E temos essa diferença de potencial, que resultará na tensão Hall. E o campo elétrico Hall, ele é justamente originado devido a essa diferença de potencial aqui. Então esse é o efeito Hall. Bom, mas sabendo do efeito Hall, o que a gente pode tirar disso? A gente pode, pelo efeito Hall, determinar o sinal de carga nos portadores de carga, saber qual é o sinal deles. Isso é bastante importante, porque foi a partir desse efeito que foi determinado que os portadores de carga dos metais, eles são de natureza negativa, eles são os elétrons. Uma forma de se observar isso foi através disso. Determinamos também o número de portadores de cargas por unidade de volume e um método então para se medir campos magnéticos, também pode ser utilizado pelo efeito Hall. Então, os portadores de carga que eu falei são basicamente o que gera a corrente elétrica, é o que faz correr a corrente elétrica. O movimento, então, que vai estar carregando os sinais negativos ou sinais positivos são os portadores de carga, ou nos sólidos e nos fluidos, podendo ser elétrons como portador de carga negativa, ou cátions como portadores negativos, e em semicondutores chamamos de buracos positivos, que serão os portadores de carga.
Voltando aí para o efeito Hall, a gente aprofunda um pouquinho mais, observando a seguinte imagem. Aí tem o que? Uma tira condutora com cargas elétricas se movimentando no condutor, representado por essa carga de sinal negativo, está se movimentando da direita para a esquerda. Essa carga ela promove um campo elétrico, né? Um campo elétrico aqui no condutor. Quando você tem um campo adentrando esse condutor, que é representado por essa cruz, quando está adentrando a tela, você vê que elas promovem, que elas acabam desviando e se localizando na parte superior do condutor. Então, é o que a gente explicou na imagem passada. Quando isso ocorre, você vai ter então a diferença de potencial e a geração de um campo elétrico aqui dentro, além do campo provocado pela movimentação dos elétrons. Esse campo será o campo elétrico Hall, e a força, essa força aqui que nasce, ela é uma força eletrostática originada desse campo elétrico Hall e que se opõe à força eletromagnética. Então, à medida que elas se equilibram, nós podemos determinar aí algumas equações, no caso determinaremos a tensão de Hall e determinaremos também por meio dessa relação o número, tinha esquecido o número de portadores de carga. As equações, basicamente, então, como eu falei, nós começamos dessa igualação dessas forças, que é a força eletrostática de Hall aqui e a força magnética. A força eletrostática de Hall é dada por Q vezes E, é o campo elétrico de Hall, que é igual ao QVD, a velocidade de deriva, a velocidade que está se movimentando ali os elétrons, vezes o campo magnético. Sendo a largura, né, o W, e a diferença de potencial dada por campo elétrico Hall versus a largura, determinamos a tensão Hall como sendo V, determinado por V, VH, é igual ao campo elétrico de Hall vezes ômega, vezes W, igual ao VD, vetor campo elétrico ou campo magnético, vezes W. Essa relação é muito importante, porque a partir dela nós simplificaremos em função do campo magnético a fórmula de número de cargas, número de portadores de cargas. Então, para um dado tamanho da tira que nós tivemos, podemos determinar o número de portadores de cargas. Aqui, sendo a corrente determinada pela seguinte equação, QNVA, podemos isolar o N e obter a fórmula do número de portadores de cargas. Aqui você vai ter o I dividido sobre AQV, VD, a velocidade de deriva. O A é a área, então largura vezes comprimento, como antes determinou para o fio sendo WT, a gente tem aqui a substituição da área por WT, e a carga pela carga elementar, que no nosso caso é elétrica. Então aí a gente, por essa relação aqui, fazendo uma manipulação algébrica, nós isolamos esse fator VH sobre V igual a VW e substituímos ele pelo VHB, que basicamente fica assim. Então, a fórmula de número de portadores de cargas simplificadas em função do campo magnético e da tensão de Hall é determinado por corrente elétrica vezes campo magnético dividido pelo comprimento vezes carga elementar vezes a tensão de Hall. É isso. O primeiro vídeo aí foi esse. Qualquer dúvida vocês
pode perguntar nos comentários, mandando e-mail ou acessando a página do Facebook, mas esta ainda não está pronta. Mas em breve nós estaremos já com a página funcionando. Obrigado a quem assistiu. Quem gostou, curte. Se inscreve no canal, dá um joinha. E críticas também. Estou aberto aí a qualquer crítica para poder melhorar o conteúdo aí para vocês. Obrigado.